E aí, seja muito bem-vindo ao meu canal e esse vídeo aqui é para falar com você sobre como criar processos para execução de obras, tá? Eu recebi essa pergunta no Instagram e eu quis trazer aqui para o YouTube para poder dar mais alguns exemplos, responder com um pouquinho mais de clareza e te ajudar a pensar nisso aí também, tá? Então, quando a gente fala de processos de execução de obra, a gente vai ter ali processo para fazer orçamento, processo para atender cliente, processo para apresentar orçamento, processo de compras, etc. Tem alguns outros vídeos aqui no canal que eu falo um pouquinho sobre isso. Nesse vídeo aqui eu queria focar um pouquinho mais na parte prática mesmo de obra, né? Eu inclusive estou gravando esse vídeo aqui na obra e eu queria focar um pouquinho mais nisso. Para mim é assim, ó, princípio básico. Se você é dono de construtora, mesmo que você tenha outros engenheiros trabalhando com você, ou que você tenha estagiário, técnico em edificações, mestre de obra, não importa. Você tem que estar na sua obra. Cara, eu não vou falar todo dia, tá? O ideal seria todo dia. Eu não vou falar todo dia porque hoje eu já não estou todos os dias nas minhas obras, porque eu já tenho gente muito experiente trabalhando comigo, que inclusive são meus sócios hoje, e eles conseguem resolver bastante coisa. Então eu não estou na obra todo dia, mas eu geralmente estou na obra nos processos mais críticos. Então, por exemplo, lá no começo da obra, sondagem do terreno, eu acompanho. Eu faço com uma empresa que eu confio pra caramba, é sempre a mesma empresa. Eu sou projetista de estrutura, então eu valorizo muito isso, então eu acompanho isso. Locação do lote, lá no começo da obra, locação do lote. Cara, você tem que fazer prova e contraprova. E acompanhar também ali, estar junto com o topógrafo, colocar o piquete. Se tiver como, se tiver recurso, contratar até 2 profissionais diferentes. Você pode fazer prova e contraprova com o mesmo cara, ou você pode fazer prova e contraprova com 2 pessoas diferentes, se você tiver recurso e condição para isso. Então, tapume, locação de canteiro, cara, esses serviços de começo de obra, geralmente você tem que estar mais em cima. Geralmente mais vezes até por dia, tá? Durante o desenrolar ali da sua obra. Começou a sua obra, depois disso, para mim é assim, ó, cada serviço ele tem que ter uma certa frequência ali de você estar conferindo. Então, por exemplo, você fez o gabarito da obra. Cara, o gabarito ele tem que ser conferido assim 1000 vezes. Você tem que conferir com topografia, com trena, bater a hipotenusa do gabarito todo, não só aquele esquadrinho da ponta, porque se errou nisso aí, cara, ferrou, né? Então, isso é uma coisa que a gente dá muita atenção. Conferência de armadura, você vai conferir na hora que o armador for te entregar ali uma determinada etapa, você vai conferir, você não precisa ficar todo dia, você deixa o cara trabalhar um pouco, depois você vai conferir. Agora, marcação da primeira fiada da alvenaria, aqui a gente não libera a alvenaria antes de conferir a primeira fiada. Então, impermeabilizou o baldrame, aterrou a obra, fez a marcação da primeira fiada, a gente confere todas as medidas, depois disso a gente libera a alvenaria. Liberou a alvenaria, cara, deixa o pedreiro trabalhar. Não é possível que você vai contratar um pedreiro tão ruim que o cara não consegue subir uma parede. Mas subiu a parede, está na metade ali mais ou menos, confere prumo, confere esquadro, confere alinhamento, esteja sempre conferindo, né? Prumo, alinhamento, nível e esquadro, você tem que sempre conferir em todo tempo. É importante ter uma trena laser, é importante ter um nível de mão ali de pelo menos 1 metro, é importante ter um nível a laser que você possa montar na obra de vez em quando, e quanto mais você conseguir ali entender cada um dos serviços, é melhor para você. Então quando você chega ali, por exemplo, no reboque e no contrapiso, cara, é conferir talisca. Enquanto não tiver tudo taliscado, e enquanto você não tiver 100% de certeza ali de todas as suas taliscas, nível das taliscas no contrapiso, alinhamento, prumo, esquadro das taliscas das paredes, não libera o reboco e não libera o contrapiso. Forro, você vai conferir o que é no forro? O jeito que o cara está parafusando, como que ele está estruturando esse forro. Você só vai fazer forro depois que você tiver o seu projeto luminotécnico. Então é você entender ali o que uma coisa depende da outra e você entender ali, por exemplo, a marcação das tomadas, a marcação de caixinha. Os seus projetos, eles precisam estar na obra, eles precisam estar aprovados. E aí, geralmente, nessa parte de infra, começa a ter muita alteração. Você tem que documentar essas alterações também. E uma coisa que eu gosto de fazer na obra,
eu termino tudo de revestimento argamassado, devolvo a betoneira. Quando eu devolvo a betoneira, que toda a minha obra já está requadrada, todas as caixinhas assentadas, contrapiso, reboco, toda a infra terminou. Depois que terminou isso aí, cara, só aí que eu libero os acabamentos. Porque se você atravessa isso aí, cara, a sua obra vira uma bagunça, quebra peça, arranha, vira uma confusão maior do mundo. Então, para mim, essa é a parte mais importante. Começou a obra, termina a infra, devolve a betoneira, aí você vai começar os seus acabamentos. Acabamento sempre de cima para baixo, tá? E com o mínimo de pessoas possível. Então, deixa o cara do forro trabalhar, depois deixa o cara fazer os revestimentos de parede, depois o pintor vem, passa uma demão de massa, passa duas demãos de massa, passa uma demão de tinta às vezes, coloca o piso, rejunta, protege, vem, termina a pintura, né? Você vai ter o momento ali das suas esquadrias, das suas pedras, tem algumas coisas que não atrapalham tanto ali, você vai encaixando no meio do caminho, mas você tem que pensar sempre no caminho crítico do seu cronograma e nas coisas que você tem que liberar. Tem coisas que se você liberar errado, você vai ter problema. Primeira peça do porcelanato, a primeira fiada da alvenaria, o gabarito, a fundação. Então são coisas que você tem que pensar, tá? Então quando a gente fala de processos de execução de obra, eu podia dar mais alguns exemplos, mas senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Só um outro exemplo que eu queria dar antes de terminar é com relação a revestimentos, tá? Então, colocou um porcelanato, cara, você tem que estar de manhã, de tarde, de noite na sua obra, porque se der alguma coisa errada, às vezes ainda dá tempo de desmanchar e reaproveitar as peças, vai perder só a argamassa. Se passar 1, 2 dias ali a argamassa secar, você não tira mais a peça. E já teve casos nossos do cara errar a paginação, botar a peça de cabeça para baixo e a gente ter que desmanchar, e se a gente não tivesse em cima ali o tempo todo, a gente não tinha conseguido fazer isso. Então, principal, tá? Entenda de cronograma, entenda da dependência de cada um dos serviços, só começa acabamento depois que terminar a infra, e para cada um dos serviços tenta identificar ali qual que é o ponto crítico de cada um desses serviços, o que que você tem que liberar, o que que você tem que conferir para ir para a próxima etapa, tá? Basicamente é isso. Se você tiver alguma dúvida muito específica, deixa aqui nos comentários ou me manda um direct lá no Instagram e a gente aproveita a sua dúvida aí para gravar mais vídeo também, tá? Não deixa de se inscrever se você não for inscrito, nos siga lá nas nossas outras redes sociais, e se você quiser aprender execução de obra na prática, como trabalhar com obra por administração, como fazer orçamento, como vender, como ter mais clientes, como gerenciar o seu negócio e viver bem de obra, tem um link aqui para você conhecer o nosso treinamento, que é o Como Trabalhar com Obras por Administração. É o curso mais completo que existe na internet sobre como trabalhar com obras. Então vale muito a pena você clicar aqui e conferir, eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. Muito obrigado pelo seu tempo e até o nosso próximo vídeo.